dia a todos. É com muita honra que eu hoje apresento o responsável pelo debate, o Dr. Nilo Cerato. O Dr. Nilo é natural de Guaporé, Rio Grande do Sul, é médico, especialista em coloproctologia. Ele foi o fundador da coloproctologia no Rio Grande do Sul. Iniciou a autopesquisa na Escola de Autopesquisa da Consciência em 2010 e hoje ele apresenta o tema Consciência Intolerante. A especialidade é a autoconviviologia, o tema central é nosográfico e ele fez um verbete com 16 páginas. E na análise, nós constatamos na conformática do verbete 54 itens. Eu gostaria de destacar na conformática, na megapensenologia, na página 2, a frase trivocabular: intolerância pressupõe fanatismo. Destacamos a frase enfática na página 16 do verbete. Eu vou ler a frase enfática, que é: a intolerância social e política é a origem de todos os desastres da humanidade. A intolerância pessoal leva ao isolamento e anticonvívio grupal. Saibamos evitar a intolerância, comportamento anti-universal. Bom dia. Bom dia. Eu vou iniciar dizendo que o que eu fui pessoalmente reconheço diversos episódios de intolerância que me levaram à situação de desconforto social e profissional, principalmente na época de mais jovem, que poderiam ter sido evitados com mais paciência, coerência e ética, que penso ser parcialmente conquistada com amadurecimento. Então, a consciência intolerante é a consciência intrafísica, intransigente, austera, exigente, incompreensível, inflexível, rígida, autocontroladora e heterocontroladora, que não tolera as ideias e opiniões divergentes das suas por ter posicionamentos autocráticos, fechados, estagnados em questões pessoais, sociais, políticas ou religiosas, nos diferentes contextos e dimensões. O tema central é nosográfico. Só poderia ser em função dessas características da intolerância. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso fazer? Seu Cerato. Oi. É a respeito dessa leitura do pacifista Albert Einstein, tá? O que eu anotei ali na página 8 foi o seguinte, ó. País que ele escolheu, né? Países onde prevaleçam a liberdade civil, a tolerância, tá me ouvindo? Estou ouvindo. E a igualdade de todos os cidadãos. Desculpe. Assim, ó. Qual é a linha, Marta? É na 48, sexta. Quarta Não, linha. na minha é a sexta. Não sei se tá diferente aí para você não, tá? Ah, tem, sim. Aqui, ó, seu Cerato.
O Einstein Alemanha, escolheu os Estados Unidos por essas qualidades do povo, só do povo ou da nação, só que o Marker Pensene dos Estados Unidos é belicista. Então, eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer a respeito, tá? Porque ele como um pacifista, na época talvez ele considerasse os Estados Unidos uma nação tolerante. Mas a gente vê, né, em toda a história da humanidade, aí, principalmente depois do nascimento da nação dos Estados Unidos, que eles sempre se envolveram em muitas guerras. E até hoje eles brigam. E às vezes continuam. é uma questão de oportunidade, porque ele não poderia voltar para a Alemanha, Sim. que era a terra natal, porque seria perseguido, como já foi colocado aqui, que a cabeça dele foi a prêmio, 30 dólares, que ele até ironizou dizendo que não sabia que valia tanto. Aí ele passou para os Estados Unidos porque é um país que lhe deu a oportunidade de entrar para a universidade que ele precisava. E por aí ele desenvolveu. E ficou até morrer. Foi professor, esteve aqui no Brasil, inclusive. Sim, sim. Ele poderia ter escolhido a Suíça, ele poderia ter escolhido um outro país. Talvez a oportunidade maior de estudo dele, vamos dizer assim, continuar pesquisas, fosse os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não se pode dizer que que lá a igualdade de todos, os cidadãos. Eu acho que a Alemanha, na atual circunstância, ela está mais para pacifista do que os Estados Unidos, atualmente, é a minha opinião. Yeah. Porque eles têm recebido os imigrantes de outros. Claro, isso tudo é uma convergência urbanológica, né? É por isso que eu perguntei, né? Por que escolher lá? Em função das oportunidades. Mas os Estados Unidos não é uma nação assim que se possa considerar universalista. Eu penso, Marta, que o que ele realmente queria era, como ele coloca, a oportunidade e a continuidade do estudo, porque o resto da vida, os Estados Unidos até hoje propiciam uma facilidade para quem quer fazer pesquisa, para quem quer estudar. Pesquisa, desenvolvimento. Eles valorizam. Eu lembro que vivemos uma época por lá, crianças em casa e tudo mais. Desde crianças elas eram estimuladas para pesquisa, para apresentar trabalhos nesse sentido. Eu acho que ele levou em conta isso porque ele era essencialmente um pesquisador e ele queria continuar as pesquisas dele, né? Eu não sei se houve essa análise, essa cuidado que hoje a gente tem condições de fazer, até pelo que estudou e estudamos também dentro da escola, nesse sentido. Eu acho que ele não chegou a esse nível de comparação, não. Entende? Ele queria mesmo a oportunidade naquela ocasião, era melhor do que onde ele estava e ele não seria perseguido. Eu acho que foi uma oportunidade, assim como nós. Talvez buscássemos uma oportunidade quando me foi oferecida, nos foi oferecida, nós vamos aceitá-la, porque é o interesse que nós temos no momento. Então, eu acho que foi só uma questão oportuna. Mas com isso eu quis falar das desgraças da humanidade produzidas pela intolerância. Tá? Eu gostaria Página 2. Aqui, somatologia. Somatologia. Tá. Gostarias de Eu quê? gostaria de saber por que da inclusão da doença psicossomática. Porque a doença psicossomática, ela representa uma parte muito importante das patologias orgânicas. Então, são pessoas que não se sentem bem, que não se sentem à vontade, tem sempre algum problema ou outro. E esses problemas levam a desenvolver patologias. Por exemplo, úlceras, hipertensão, situações semelhantes. Problemas dermatológicos, que a Marta é especialista. Eu já assisti
um verbete sobre isso que tu falaste. Tem uma série de situações que são consequentes a essa patologia psicossomática. Agora há pouco eu li um livro que já citei aqui diversas vezes, de um autor americano, Jim Ornish. É um cardiologista que fez uma experiência e viu que os pacientes que eram mais tranquilos tinham menor índice de patologias cardíacas, hipertensão, uma série de outros problemas, patologias ditas psicossomáticas. Ele até fez um grupo e comparou com outro. Um grupo de pessoas, por exemplo, vindas de uma zona da Itália mais tranquila, e outro grupo lá dos Estados Unidos, e aí ele comparou e viu que naquele grupo dessas pessoas mais tranquilas que vieram da Itália, o índice de patologias e a mortalidade era muito menor, tinham uma maior situação de vida. Por quê? Porque as patologias que normalmente são tratadas através de medicação eram desnecessárias, as medicações. Aqui também, aqui no Rio Grande do Sul, nós todos sabemos que tem um município aí, que é Veranópolis, que também era formado por pessoas oriundas lá da Itália. Veranópolis se caracteriza, até tem uma placa de entrada chamada Cidade da Longevidade, né? Então é por aí. Os problemas patológicos de ordem psicossomáticos. E o senhor identificou ou passou por alguma situação, dada a característica intolerante, o senhor teve alguma doença somática em consequência? Eu disse aqui no início que eu devo reconhecer que diversos episódios de intolerância que me levaram a situações de desconforto social e profissional. Sim. Principalmente quando mais jovem, que poderiam ter sido evitadas se tivesse havido mais paciência, coerência e ética, que penso ter conquistado parcialmente. Sim, mas não teve esse problema de doença se instalar no corpo físico, não passou por isso. Uma enfermidade que pudesse ter sido gerada, a pergunta é se você por acaso teve alguma enfermidade que pudesse ter tido influência ou ter sido gerado por alguma intolerância, algum desequilíbrio emocional, pudesse ter interferido e gerado alguma doença. Pois é. Isso aí é discutível, porque agora dizem que tudo é de ordem emocional. Sim. Até o câncer pode chegar a ser de ordem emocional. Eu tive um, mas eu tive um tumor de pulmão que normalmente eu já teria morrido. Mas já fazem 15 anos, porque eu fui bem tratado. E aí, estou muito bem. Eu não sei até que ponto houve interferência na minha doença. Até acho que nessa época eu andava com uma situação muito difícil, profissional, emocional, uma série de coisas. Mas ocorreu tudo ao mesmo tempo. Infelizmente, eu fui tratado por colegas muito competentes, tanto na cirurgia quanto na quimioterapia e na radioterapia.